Vou falar hoje sobre o caso, de Sofia de Jesus Ocampo, um crime que ocorreu em Mato Grosso do Sul, na cidade chamada Campo Grande, e infelizmente ocorreu no dia 26 de janeiro de 2023. A Sofia tinha 2 anos, gente, de idade. Ela tem uma mãe chamada Stephanie de Jesus e um pai chamado Jean Ocampo, tá. Eles já haviam se separados, ela ainda estava grávida, né, e o Jean, ele entrou em outro relacionamento e se casou com um homem. E é aí onde a gente entra com um fato. Por que que eu tô contando sobre ele estar casado com um homem? Porque provavelmente, segundo ele mesmo, ele tá entrando aí, entrou com processos contra o Estado, né, contra os órgãos estaduais, quais ele pediu várias vezes socorro para a filha dele, por desconfiar que ela sofria maus tratos, que ela era espancada, e ele nunca teve ajuda desses órgãos, tá? Mas ele sempre ia com o companheiro, né? E aí acaba que a gente visualiza no dia a dia o quanto a homofobia ela pode vir a prejudicar, às vezes que nem tem nada a ver com a situação, que era o caso da Sofia, tá bom? A Sofia, no dia 26 de janeiro, foi levada pela mãe para a UPA, para atendimento, era mais ou menos umas 17 horas da tarde. E ao chegar lá, ela foi constatado pelos médicos que Sofia já estava sem vida. E pelo próprio laudo médico, essa criança já não tinha mais vida, né? Ela já havia falecido há umas 4 horas antes do horário que a mãe chegou lá com ela para atendimento, tá certo? E aí onde fica a questão? Foi feito um laudo, necrópsia, e nesse laudo de necrópsia acusou que ela teve um traumatismo na parte da coluna cervical. E também foi comprovado que ela havia sido abusada sexualmente dias antes após a sua morte. Tudo indica que uns 3 dias antes, mas nada ainda muito comprovado, mas segundo a necrópsia, o laudo da mesma é mais ou menos isso aí, tá certo, pessoal? O Jean, o pai da Sofia, já fazia exatamente 12 meses que ele tentava a guarda da filha e era negado. E por que que ele tentou a guarda da filha? Porque desde que Sofia tinha 9 meses de vida, né, eles já estavam separados, então ele tinha acesso à filha, a poder pegar e ficar alguns dias com ela. Sofia sempre tinha algum tipo de hematoma e machucados. Mas a mãe da Sofia, Stephanie, sempre o convencia de que esses hematomas eram consequências de peripécias de criança, de correr, de cair, de quedas e se machucar, já que é exatamente a fase em que a criança está aprendendo a andar. Mas a coisa começou a ficar mais séria quando um dia a Sofia foi para um pronto-socorro e ela estava com a tíbia quebrada e vários hematomas machucados. E aí ele começou a desconfiar que alguma coisa não estava correta. E no dia que ela teve, que ela estava com a tíbia quebrada, a mãe da Stephanie, ou seja, a avó da Sofia, conversou com o Jean e mandou alguns áudios dizendo que alguma coisa estava errada e que ela também acreditava que a Sofia sofria maus tratos e que era espancada. E aí é onde vem a parte, né? Como ela chegou morta à UPA, os médicos tiveram, obviamente, que fazer o procedimento e chamar a polícia. A polícia foi chamada, a Stephanie foi levada para depoimento, e aonde ela assumiu de fato que batia na Sofia, mas que não batia para machucar, que esses machucados, esses hematomas e o ocorrido com a Sofia tinha sido através do padrasto, que era o homem com quem ela já se relacionava desde a gravidez, quando ela se separou do Jean e com o qual ela morava e era seu novo companheiro. O Christian Campassano, que tem mais ou menos 25 anos, se eu não me engano. O Christian ele já tinha tido alguns BOs feitos na polícia pela ex-mulher dele, na qual eles tinham um menininho e ela acusa ele. Ele tem mais ou menos uns 3 boletins dessa ex-mulher de que ele agredia o menino, de que ele era violento, de que ele batia nela. E aí a Stephanie se defendeu dizendo que ela nunca teve a intenção de que a filha viesse a óbito, que ela recusava de fato, que ela corria de todas as formas, negando a guarda da Sofia para o Jean, porque ela disse que jamais permitiria que a filha dela fosse criada por 2 homens. Então a gente já vê aí que existe assim uma homofobia da parte da mãe. E depois da averiguação, infelizmente, da morte mesmo da Sofia, a polícia foi até a residência, constatou que era uma vida insalubre a qual a Sofia levava, tá, gente? Tinha brinquedos e meio cocôs do cachorro na varanda.
A casa uma sujeira enorme, roupas entulhadas, roupas sujas, tinha até fralda com cocô no chão, tá, da residência. E em conversa com os vizinhos disseram que sempre, sempre escutavam o choro da Sofia. Era direto, era latido de cachorro, choro de criança, latido de cachorro, choro de criança. E alguns disseram que realmente o Christian, ele já tinha um histórico pesado mesmo, inclusive teve uma situação até com um cachorro, parece que ele matou um cachorro que eles tinham, um vizinho viu. Então assim, você já vê que a história aí já não andava legal. Infelizmente, o Jean, que é o pai, passou um ano procurando ajuda, verificando, tirando fotos dos hematomas que a Sofia chegava. E ele constatou que alguma coisa não ia bem ali, alguma coisa estava errada com a filha dele. Quando a Stephanie levou a Sofia para a UPA, segundo ela, a Sofia desde manhã estava passando muito mal, vomitava tudo que ingeria, seja comida ou líquido. A barriga dela estava muito inchada. E aí, gente, o que que aconteceu? Quando houve aí esse traumatismo no cérvico, tá? Houve aí também um acúmulo, uma hemorragia e um acúmulo de sangue entre o pulmão, tá? E a parede torácica da Sofia. E aí, obviamente, isso a trouxe a óbito. Inclusive, tem até um pediatra que ele dá um relato falando assim, Alberto Costa, o nome dele. Ele dá um relato falando assim, que coisa mais estranha. Na ficha de atendimento da Sofia, por todo o Mato Grosso do Sul, em todas as UPAs, urgências e emergências, consta que ela já tinha passado 24 meses da vida dela, ela já tinha passado por vários atendimentos, principalmente em urgência e emergência. Sempre com algum machucado, sempre com algum hematoma. E aí ele questiona como é que esses profissionais, após ver a ficha dessa menina, porque eles têm esse acesso interno, tá, gente? De todos os atendimentos que essa criança, ou seja, qualquer indivíduo passe por hospital, principalmente urgência e emergência, como é que eles não se atentaram para que havia alguma coisa errada ali? Tanto é que foi aberto um inquérito aí para investigar se não houve negligência médica com relação a Sofia, como que eles nunca perceberam que existia ali a probabilidade, a possibilidade de que Sofia sofria maus tratos, né? Uma criança que nunca teve problema grave de saúde, mas que vivia indo em emergência e urgência. Então a gente sabe aí que alguma coisa estava errada. Vamos lá. No relato da Stephanie de Jesus, segundo ela, ela disse que nunca fez um boletim de ocorrência ou que nunca denunciou o Christian, porque ela disse que sempre que ele batia na Sofia, que ela virava para ele e falava assim: "Ah, não bate na Sofia, eu nunca bato no seu menino", porque ele também levava o menino para residência, né? Tinha contato junto com a Sofia, o rapazinho dele. E é aí que ele voava nela, que ele batia nela, que ele ameaçava ela, que ele dizia que ia sumir com a criança dela, que ela nunca mais veia as filhas, né? Porque ela tinha outra menininha também, tá? E que ela nunca mais veria. E ela disse que por medo disso e por sempre estar assustada pela reação dele, acabava que ela via, mas ela não denunciava. E ela disse que quando ela batia na Sofia era para educar. Aí a gente se pergunta, tá, educar. E a parte do abuso sexual que a Sofia sofreu, que foi constatado na necrópsia do corpo dela, que ela via, que ela sofria abusos sexuais e, infelizmente, ele teve ali um pouco de retirada porque não foi achado nenhum sêmen dele ou de qualquer outra pessoa, de qualquer outro homem, mas foi constatado, né? A violência sexual ali, a fissura na parte sexual da criança e o Jean, o pai, que é justiça, né? Então ele tá indo atrás disso aí tudo. Gente, observem suas crianças, tá? É complicado, a gente vive num mundo que a gente tá vendo muito absurdo com relação às crianças, a gente vê muitos absurdos, a gente vê muita coisa impune aí, então, Justiça do Brasil, vamos ver se funciona aí, pelo amor de Deus. Pra vocês terem noção, o Jean Campo, né, que era o pai da Sofia, ele deu 3 entradas no Conselho Tutelar, ele deu 2 entradas na Polícia Civil, ele deu 1 entrada na Defensoria Pública e 1 no Juizado Especial. Todas sempre levando fotos, áudio da avó, por parte a avó era por parte da Stephanie, a mãe dela, tá? Que infelizmente também conversava com o Jean e achava que alguma coisa estava errada. Amigos próximos, né? Inclusive uma menina que estudou com a Stephanie, ela disse que a Stephanie se transformou em outra pessoa depois que ela começou esse relacionamento com o Christian. O Christian é filho de policial. A ex-mulher até fala no relato que ele sempre ameaçava ela, dizia, meu pai é policial, e que também o pai, parece que do Christian, também negligenciava o filho que eles tiveram lá, ou outra criança que ele batia também, e que ela, quando dizia que a polícia, ele
Ela disse que inclusive quando fez o BO, a ex-mulher dele, quando citou o nome dele, e o sobrenome, por saberem que era o pai, era policial, o pai do Christian, era como se eles simplesmente começassem a esnobar. Ela disse que fez até um BO que no meio do caminho, deu nosso horário, vamos fechar, e ela não terminou de fazer o boletim de ocorrência dela. Então a gente já vê aí que vem vindo uma falha sistemática, né, no sistema aí, porque um pai lutando por sua filha durante um ano e nunca obteve resposta alguma, até que infelizmente essa criança precisou vir a morrer, né, vir a óbito por coisas que estavam ali escancaradas, e a gente percebeu o quanto é falha, né, a nossa temperança aí de justiça no Brasil. Deixando bem claro que o Estado teve 10 chances de evitar a morte de Sofia e não fez.